mais te amo. Ok, agora sim, 9h06, 9h06. E estamos chegando aí com o programa Estação da Manhã, hoje com entrevista com o enfermeiro Bruno, ele que está aqui nos estúdios da Rádio Comunitária Liberdade para falar conosco sobre os casos de dengue que estão acontecendo no nosso município, como é que nós podemos nos prevenir contra essas situações e também quais são as ações que podemos fazer, né? Então, vamos desejar aí um bom dia ao enfermeiro Bruno. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Comunitária Liberdade. Prazer em recebê-lo aqui nessa manhã. Bom dia a todos. Bom dia principalmente aos munícipes de Três Palmeiras. Agradeço a oportunidade por estar trazendo neste momento um tema tão relevante que está sendo para o município de Três Palmeiras. É um tema que está em ebulição no município e requer um cuidado um pouco mais específico. Então hoje nós vamos conversar sobre um pouco os casos de dengue, como está sendo feito a contenção desses casos aqui em Três Palmeiras, os principais casos que tem, como a saúde vê este momento. Então vai ser uma conversa bem relativa e um pouco de cada questão. Então nós temos que pensar assim que a dengue hoje no município de Três Palmeiras está em ebulição. Então nós, há um mês atrás, nós tínhamos alguns casos de dengue específicos, casos bem esporádicos. Em torno de 15, 20 dias agora no decorrer, o clima está proporcionando para nós uma ebulição dos casos de dengue em Três Palmeiras. Então nós temos dias de chuva, logo após calor, chuva, calor. Isso para o desenvolvimento e o crescimento do mosquito da dengue através das larvas é excelente. Tá? Então, o clima está favorável, não é isso, doutor? Infelizmente, o clima está favorável por uma questão que não é favorável. Então, nós estamos enfrentando inúmeros casos de dengue. Para um exemplo, o último final de semana nós tivemos 6 casos de dengue em Três Palmeiras. Então, se for uma cidade relativamente de 4 mil habitantes, é muitos casos, é exorbitante, né? Na verdade. Tá? Então, assim, nós estamos, através da saúde, através da gestão municipal, o prefeito, o secretário de saúde, nós estamos empenhados em resolver o quanto antes esse problema. Sabemos que o município de Três Palmeiras, eles têm muitos idosos que residem no município, então, para o idoso é uma questão mais delicada. Então, por isso que a Secretaria de Saúde está empenhada em resolver o quanto antes esse problema. Quando nós começamos a fazer esse cadastro, esse mapeamento, nós notamos que nós temos 2 tipos de dengue. Nós temos a dengue clássica e nós temos a dengue hemorrágica, que é os casos mais graves relativamente. Foi feito inúmeros testes, o município de Três Palmeiras fornece os testes para os pacientes no ambulatório municipal. Esses testes são compostos pelo NS1, que é o teste rápido no momento, e o IgG e o IgM. Tá? Qual é a diferença entre esses testes? O teste NS1 é um teste que lhe dá positivo no momento. O paciente está em ciclo de contágio. Tá? Então, tem que deixar uma coisa bem clara. O paciente não transmite. Mas se o mosquito vier a picar esse paciente infectado e picar um próximo, a tendência é que haja uma transmissão. Tá? Então, no NS1 é o ciclo que o paciente está no pico de transmissão. Tá? Nós temos o IgG e o IgM. Tá? O IgG, quando aparece no teste rápido do IgG, é que o paciente está com anticorpos já desenvolvido, que no passado, relativamente, ele já teve esse contágio com esse vírus. Então, a tendência é que os sinais e sintomas de alerta são mais fracos. Tá? Então, uma cefaleia leve, uma dor de cabeça leve, um cansaço mais leve, uma dor no corpo mais leve. O IgM é quando o paciente está iniciando o ciclo, tá? E está ou terminando o ciclo, que daí inicia a fase de sinais e sintomas mais agressivos ao ser humano. Então o paciente tem aquela sensação que não consegue mais deambular, de tanta dor no corpo, tem náuseas, vômitos intensos, dor de cabeça, dor nos olhos. Então são fases que diferenciam os testes rápidos feitos. Os munícipes de Três Palmeiras
em torno de um mês foi feito mais de 150 testes no município. Então foi uma certa quantia elevada de feito de testes. Testes positivos, em torno de 20 testes positivos, 25 entre NS1, IgG e IgM. Então nós, para um município de 4 mil habitantes, nós teríamos que ter o máximo 5, 6 mil testes. Deu em torno de 12 a 15% dos testes deram positivo. Não tem lógica, isso é muito teste, é muito pacientes positivos, na verdade, tá? Quando é feito, então já inicia o tratamento, o paciente já é coletado com exames. Os exames que é feito esses pacientes são 3 exames básicos. E tu faz um hemograma, tá? Para tu ver se o paciente não está com uma leucocitose. Essa leucocitose é quando o paciente abaixa muitos leucócitos. Isso tem que ser cuidado muito na dengue. Então, quando ele vem com uma leucocitose de 2.000, 2.100, que o normal é 5, tu já tem que ficar em alerta, tu tem que já manter uma observação nesse paciente. Tu faz plaquetas. O que é o serviço que eu digo das plaquetas do corpo humano? As plaquetas servem para fazer a coagulação do sangue. Tá? Então, nós trabalhamos, o normal hoje é de 150 a 400 mil plaquetas o ser humano tem. Se eu trabalhar com um paciente com dengue, ele pode chegar a 50, 60, 70, 80 mil plaquetas. O risco desse paciente evoluir para um sangramento é muito alto. Então já vem aquela questão que eu falei antes. Três Palmeiras tem muito idoso que toma remédio para afinar sangue. Isso é um risco muito alto. Por isso que eu digo, tem que se tomar cuidado, gente. A saúde não está aqui, vamos lá conversar. Nós estamos aqui para cuidar dos munícipes de Três Palmeiras. E nós estamos enfrentando uma coisa relativamente grave. Assim, nós estamos evoluindo para uma questão que eu não... Tomara que eu esteja errado, mas não quero evoluir para eu perder nenhum munícipe de Três Palmeiras. Uma pergunta que eu te faço, enfermeiro. A pessoa que já teve dengue, ela pode adquirir novamente? O risco é ainda maior numa segunda infecção? Ela pode se contaminar novamente. Pode. Porque assim, a dengue tem várias cepas que nós falamos, tá? Então, 5 anos atrás era um tipo de vírus que a dengue transmitia. E com o passar do tempo, como o Covid, eles foram evoluindo. Tá? Então, assim, ele pode se contaminar novamente? Pode. Mas a tendência é que os sinais e sintomas sejam mais leves. Porque o corpo já criou anticorpos para combater. Mas daí tu tem que pensar, o paciente, ele não tem patologias associadas naquele momento? Então, o paciente, embora já tinha pegado dengue há um tempo atrás, mas ele pode ser um paciente cardiopata agora, pode ter problema de coração, pode ter problema de pulmão. O corpo dele vai ter alguns anticorpos, mas o contexto que o paciente me apresenta não é tão favorável. Então, o que eu oriento para esse paciente? Hidratação. Hidratação é no 80% do tratamento da dengue. Você trabalha com 3 quesitos na dengue: hidratação, resultados de exames e analgesia. Tá? Paciente com dengue ou suspeita de dengue, hipótese alguma, pode usar anti-inflamatórios. Tá? Por hipótese alguma, o paciente pode tomar um ibuprofeno, um cetoprofeno, inúmeros tipos de anti-inflamatório. O anti-inflamatório, o paciente com dengue, pode causar sangramento. Então, o que eu oriento para os munícipes de Três Palmeiras? Sinais de alerta, até depois nós vamos conversar sobre os sinais. Procurem a unidade de saúde. Não se administre medicação por conta em casa. Porque nós temos uma fase que nós temos ainda paciente com Covid no município. Então, os sinais e sintomas hoje estão praticamente são muito quase parecidos. iguais. Tá? O Covid eu posso indicar um uso de um ibuprofeno, um anti-inflamatório. A dengue eu não posso. Então, tem alguns sintomas, está com dor de cabeça, dor nos olhos, dor no corpo, vômito, diarreia, procura a unidade. Vai ser testado. Beleza, descartou dengue. Agora nós vamos partir para outro tratamento. Mas a principal coisa hoje no ambulatório é o descarte da dengue. Tá? Nós precisamos descartar se é ou não dengue nos nossos munícipes. Porque está assim, está muito no município de Três Palmeiras.
Quais são os principais sintomas que o paciente tem a partir do momento que ele se infectou com a dengue? Tem pacientes, é que tudo relativamente conforme um paciente e outro. Tá? Eu tenho pacientes que eles apresentem uma dor de cabeça leve, há 2 ou 3 dias. Tá? Ele vem lá para mim, eu testo negativo. Mas a clínica dele, na avaliação dele, é dengue. Tá? Agora me vem um paciente menos de 24 horas, ou começou hoje pela parte da manhã, uma cefaleia, uma mialgia, uma artralgia, dor no corpo, eu vou testar dar positivo para dengue. Então esses pacientes estão apresentando uma febre súbita, tá? Começou um pouquinho o paciente ficar mais quente, ele se sentiu mais quente, um pouco mais de febre, eles estão fazendo uma cefaleia intensa, tá? A dor é mais na região dos olhos, que eles estão referindo bastante à região temporal, mais do lado da cabeça, isso. Muita dor no corpo, o relato de 90% dos nossos pacientes é dor nas pernas. Assim eu tenho pacientes que chegam no ambulatório que não conseguem caminhar, não tem que entrar de cadeira de roda dentro do ambulatório, os mais de idade. Então assim, a dor nas pernas é muito intensa, náuseas, vômitos. Tem uns pacientes que estão fazendo os populares petequias, tá? Não estão apresentando nenhum sinal e um sintoma, mas estão fazendo petequias, que é as bolinhas no corpo. Então, como é que eu digo? As pipoquinhas? As pipocas. As pipoquinhas. Então, assim, não tem febre, não tem dor no corpo, mas está com petequias. Vai testar a dengue. Então, são vários sintomas diferentes e cada organismo reage de uma forma diferente, né? Muito semelhante com o Covid. O Covid também muita gente tinha o Covid, mas não apresentava sintoma nenhum. Outros tinham e inclusive foram a óbito, né, por causa do Covid. Então, a dengue também é uma doença traiçoeira porque às vezes ela pode evoluir sem que você tenha sintomas. Olha, até eu tenho, não viria um momento, mas é um sinal de alerta para o município, tá? Eu estou com uma paciente, um adulto jovem internado, tá? A clínica dela é dengue. É dengue a clínica dela. É clínica de dengue. Mas nos testes, não está dando dengue. Não. Testei no município, deu negativo. Testei em um laboratório particular em Ronda Alta, deu negativo. Testei no Hospital dos Trabalhadores, deu negativo. Mas os sintomas clínica dela é dengue. E ela está fazendo uma plaquetopenia. As plaquetas dela estão baixas. Então, o risco dessa paciente começar a sangrar é extremamente alto. E para mim, perder um paciente assim, o popular, eu pisquei os olhos, eu perco um paciente. E o risco grande são os sangramentos internos, que são os sangramentos não visíveis, né? Esse que é o problema. Tu tem um sangramento pequenininho ali, tu vai ver esse sangramento quando o paciente, grande maioria, não tem mais como dar retorno. Exatamente. Então, por isso que eu repito por inúmeras vezes, não se automediquem no município. Tá? Os nossos munícipes de Três Palmeiras, eles, desculpa a palavra, mas eles gostam de ter uma farmácia em casa. E tem muito anti-inflamatório em casa. Tá? Então, assim, eu venho até o município, olha, eu estou com sintoma, vamos testar. Pode falar com o enfermeiro testa, olha, não deu dengue. Mas se a clínica apresentar dengue, o enfermeiro vai solicitar exames, vai ser feito exames. Então, assim, nós não vamos trabalhar só com o teste rápido, nós vamos trabalhar com o exame de laboratório. Então, assim, nós estamos bem equipados para nós atender os munícipes. Então, deu negativo, vamos para o laboratório. Ok, o laboratório deu bem, perfeito. No outro dia precisa repetir o laboratório, nós vamos chamar o paciente e vamos repetir. Então, nós temos repetindo no laboratório nos pacientes 3 dias a fio. Nós precisamos ter um controle desse paciente. Esses são os pacientes que requerem um pouco mais de atenção no momento. Então, nós estamos com os pacientes 3 dias, todos os dias, realizando coleta de laboratório, tudo para nós ver como o paciente está evoluindo. Uma outra pergunta, esse fator aí, dengue, ele está presente em toda a nossa região ou Três Palmeiras é um caso assim mais agudo do que a região? Toda a região, na verdade, está assim numa fase de ebulição. Tá? Tem alguns municípios que eles dão um pouco mais de atenção, tem uns municípios que dão um pouco menos. Tá? Três Palmeiras está focado. Tá? Acho que agora ficou nítido para todos os munícipes que tanto a saúde como a administração municipal está focado em resolver o problema. Tá? Constantina, eu vi que tem bastante caso, Ronda Alta também. Então, assim, até um exemplo, nós começamos agora a fazer um mutirão no município,
passando em todas. Até eu quero agradecer às agentes comunitárias de saúde, que estão empenhadas nesse momento, ajudando a gente em endemias. Então eu quero agradecer as gurias. Mas eu vou ter que fazer assim, ó. Eu fiz 4 quadras no município em 2 dias. Eu fiz mais de 30 coletas de mosquito. Então eu olhei o território do município, vamos dizer 10% do território urbano, eu fiz mais de 30 coletas. Então, muito vetor, né? Praticamente está tomando conta. Está tomando conta no município. Então, vocês têm alguma informação com relação ao interior do município, se isso se repete também no interior do município? Começou a apresentar casos no interior. Começou, por isso que assim, o que mais foi achado nesses 2 dias? Pneus. Tá? Então, se o município tem um pneuzinho jogado aqui, um pneu jogado lá, caixas de água, o que nós estamos orientando os munícipes? Esvaziem as caixas pelo menos por uns 30, 40 dias, tá? Toda casa, todo mundo quer ter uma caixa de água, guardar um pouquinho de água para irrigar. Não é o momento agora, tá? Não é o momento. Todas as caixas de água que nós abrimos, todos tinham larva, todos tinham mosquitos da dengue. Então, assim, não escapou uma caixa. Nesses 2 dias nós fizemos um pente fino nessas 4 quadras e assim, ó, é exorbitante. Caixas de água com vetores, pneus. Então, assim, o que eu peço para os municípios? Limpem, organizem. Você tem uma caixa de água, ligue na saúde. Se precisar de alguma coisa para recolher, ligue na secretaria, nós vamos solicitar que a prefeitura vai lá e recolha. Então, assim, eu tenho muita coisa que passa por despercebido. E isso aí está acumulando mosquito. Não tem como. Então, assim, ó, o principal modo de nós combater hoje é nós fazer essa limpeza. A melhor forma é prevenir a proliferação do mosquito. Porque se nós temos o mosquito, nós vamos ter a transmissão da doença, né? Porque a dengue, diferente do Covid, ela não transmite de paciente para pessoa, né? Então ela transmite ela precisa do mosquito para fazer essa Com certeza. Essa o mosquito transmissão. vai lá, pica o paciente infectado e leva para outra. O mosquito ele pode picar num raio de 150 metros. Então, é uma área grande que ele atua. É uma área grande. Se nós tivéssemos nesse mapeamento que nós fizemos, nesse achado, um foco numa quadra, um foco em outra, o cara consegue fazer um mapeamento, consegue segurar, tá? Só que nós estávamos achando um foco ao lado de cada casa. Este que é o problema. Então não tem, como se diz, ele praticamente se espalha por todo o perímetro urbano, pelo menos a cidade, né? Que nem eu te disse, o clima está excelente. Nunca teve tão bom o clima que nem está agora. Chove praticamente todos os dias para manter os reservatórios de água cheios de água, né? Então acaba possibilitando que o mosquito possa sobreviver. Imagina, às vezes de manhã dá uma chuva, de tarde é um calor. Ali a 4, 5 dias o mosquito se desenvolve. Está pronto já para fazer a Então transmissão. requer um cuidado um pouco maior desta parte de limpeza, coisas. Tem uma fossa em tal lugar lá, pode ligar na secretaria, nós vamos lá, vamos dar uma olhada. Então, assim, nós temos empenhado em resolver esse problema. E Bruno, não é só as caixas d'água, não é só os pneus. Não. Né? Uma tampa de garrafa que acumula água, um copo plástico. Muitas vezes o pessoal tem o hábito de consumir uma Coca-Cola e joga o copinho em qualquer lugar ali, né? O foco, é o lugar, muitas vezes até nos canteiros de flor da rua a gente passa com certeza. e encontra aqueles copos jogados no meio das flores ali, né? Então uma chuva, acumulou água, está feito. Eu acho que o que eu vou falar agora, tu de repente não acredita. Eu achei larva dentro de uma garrafa de cerveja, que a boca é bem pequena. Então o cara deixou a garrafa lá no canto lá e choveu, entrou água, eu achei larva dentro. Então tu vê que um orifício de 1 centímetro, 2 ali, entrou água, o mosquito entrou. O mosquito acha o lugar e vai depositar os ovos ali. Né? E vai. Não tem, infelizmente, ele acha qualquer coisinha e ele vai lá e deposita os ovos. Então fica o alerta aí, o pessoal. A gente vê, ontem, inclusive, Bruno, eu fiz um comentário aqui do pessoal que tem o hábito de chegar na divisa do terreno, porque do outro lado é um terreno baldio,
e joga o lixo lá. O caminhão do lixo passa, recolhe praticamente todos os dias na cidade, né? Plástico, qualquer embalagem que possa acumular água, o mosquito pode depositar seus ovos Com ali certeza. e transformar. À beira da nossa rodovia, a prefeitura, há poucos dias atrás, fez uma limpeza na beira da rodovia. Mas se tu passar, já tu vai encontrar, tá tomado de lixo novamente. As pessoas passam de carro, jogam lixo, os moradores que moram ao lado jogam lixo, porque quando eu jogo do barranco, do asfalto para baixo, ele já não é mais um problema meu, né? Mas acaba se tornando um problema da sociedade toda, né? Então está faltando essa consciência do pessoal de evitar isso aí. Com certeza. Né? Nós estamos achando muita lona jogada. Tá? Muita lona jogada. O pessoal, tem uma lenha lá fora, eu vou lá e cubro ela. Só que a lona acumula água. Sim, ela acaba, a água pesa em cima, faz aquele Isso. depósito, está feito o E daí criatório. está ali, feito o né? criatório. Então, o nosso maior problema que eu vejo hoje são 3 questões: caixas de água, pneus e lonas. Isso aqui hoje transmite 70% hoje que tu acha o mosquito é nesses 3 quesitos. Tá? Então, assim, ó, que eu peço, cuide, dá uma olhadinha em casa, final da tarde, tá tomando chimarrão com o patrão, com a patroa em casa, vai lá, dá uma olhadinha, vê os vasos de flor, olha, tem água aqui, ó, tira, ou bota uma areia, tem que absorver aquela água lá. Absorvendo a água, Não tendo água depositada, não é Excelente. o problema. O chão úmido não produz, chão úmido não tem como ela desenvolver. Ela precisa água onde que aquela larva vai ficar ali nadando Com naquela certeza. água para ela conseguir se desenvolver. Então, água dos animais, troque, tá? Nós estamos pegando também na tigelinha do cachorro, no reservatório da água do gato, nós estamos pegando bastante larva. Então, vai lá, ó, todo dia dá uma aguinha nova pro bichinho, limpa, dá uma lavada, tira aquele limo que tem e deixa sempre limpinho. Ele não vai se proliferar de um dia pro outro, tá? não Então, dá tempo dele fazer o ciclo, né? ele tem que fazer um ciclo de 4 a 7 dias. 4 a 7 dias, né? Então, eu não tenho tempo de ir lá fazer toda uma lavagem, mas se eu jogar toda a água fora todos os dias, E trocar não água. vai dar tempo Não, do mosquito conseguir fazer a larva se É desenvolver só ali dentro. virar água, pode botar água né? limpa, não tem Quanto problema. mais você higienizar, melhor. Melhor. Mas se você pelo menos jogar aquela água fora e trocar a água, já está começando, já está contribuindo para Excelente, amenizar excelente. o problema, né? Então são esses pequenos detalhes hoje que está tornando o município de Três Palmeiras um cuidado muito grande. Tá? Então esses pequenos detalhes hoje está fazendo com que nós tenhamos quase 20 casos, nós temos pacientes hospitalizados. Tá? Então assim, ó, o meu medo é que isso aumente. Tá? A Secretaria de Saúde está preparada para isso, tá? Tanto a gestão municipal, através do prefeito, do vice, do secretário, eles estão preparados para isso. Só que todos os munícipes vão ter um retorno satisfatório? Este que é o meu medo. Até quando a estrutura suporta, né? Isso. E aí o problema não está preparado, mas se tiver um caso que vai a óbito, não adianta nós ter uma estrutura toda preparada se o paciente tem uma comorbidade que pode evoluir em função da doença, né? 98% hoje, 70% hoje tem uma comorbidade em Três Palmeiras. Nós temos um município, tem bastante idosos. Então assim, ó, peguei dengue, mas dengue não me fez nada, mas ele pode ter mexido na comunidade, alterar a parte cardíaca do paciente, parte do intestino, pulmonar. Então assim, ó, é que nem o Covid. O Covid vai embora, mas ele vai te deixar uma As lembrança. sequelas. Então o que eu estou pedindo para todo mundo? Usem repelente, levanta de manhã, faz a higienização, passa repelente. Se já passar repelente 5, 6 vezes por dia, usa, pode ser até aqueles creme, bastante gente tem creme, que tem um odor mais forte, passa aquele Já inibe creme bastante. para o mosquito ir longe, tá? Não quero passar, usa uma blusa de um pouquinho mais longa na mão, passa só na mão, no rosto, e assim, ó, tu vai em qualquer lugar, tem mosquito hoje. E como nós temos vários casos de pessoas com a dengue, o risco de dessas pessoas ser picado por um mosquito e ele se contaminar e levar para outro paciente aumenta.
O ser humano não transmite para Não. o ser humano, Não. mas o ser humano também passa a ser um vetor porque mais pessoas vão estar com o vírus que podem ser picados por um mosquito que vai contrair o vírus e vai levar para um outro paciente sadio. Com certeza. Tu imagina quantos... Porque assim, ó, quem pica não é o macho que transmite, é a fêmea. Tá? Então ela pica no início da manhã ao final da tarde. É o período que ela faz essa transmissão. Tá? Então vamos dizer que vocês estão numa roda de conversa com 10 pessoas. Tá? Um está com dengue. Ela pode vir ali picar um e picando. Tá? Ela pode transmitir em questão de meia hora, 40 minutos, se ela não... Todos os pacientes. E todo mundo no final da tarde hoje gosta de sentar, tomar um chimarrão, conversar, comer uma pipoca. Isso é do brasileiro. E é nesse período que a fêmea inicia a transmissão dela, a principal. Do meio da tarde ao final da tarde, ela não transmite de noite. Não Exato. transmite de madrugada, meio-dia, ela não transmite, porque o calor é muito alto. Então ela inicia pela parte da manhã e termina ao final da tarde. Exatamente. E é aquela história que nós falava, ela atua em 150 metros. Eu sou um paciente que estou com dengue, o mosquito pode me picar aqui, vai lá na casa do vizinho, no outro lado da avenida, picar ele e leva Pode, para lá. com certeza, com certeza. Por isso que é muito importante a hidratação, tá? Muito importante. Hoje a hidratação é excelente para o tratamento da dengue. Tu tem que costumar, estou num período de muita contaminação, cara, bota uma garrafinha do teu lado, mesmo que tu não tenha sintomas nenhum, toma uma água, vai se deixando hidratado, vai tomando bastante água durante o dia, passa repelente, um creme, isso é prevenção. Tá? Tô sentado, tem um vasinho de flor ali na frente do Victor, vai lá e vira o prato, tá? Isso é prevenção. Se todo mundo fazer isso no seu perímetro, provavelmente em questão de 15 dias nós derrubemos os casos lá embaixo. Com certeza. Olha o pessoal que está participando aí através do Facebook. A Rita Goff, estou assistindo. Parabéns, Bruno, pelas explicações. Também a Fernanda Passaglia. Deveria ter uma lei onde a prefeitura limpasse os terrenos baldios e cobrasse no IPTU, porque existe bastante terreno com mato alto e as pessoas jogam lixo ali ainda para ajudar. Então é aquilo que nós falávamos, né? Mas acho que também é responsabilidade de cada um. Não é a nós esperar que o poder público vá fazer a limpeza dos terrenos baldios. Eu acho que deveria ter uma lei em que um terreno baldio que não fosse cuidado fosse multado quem não faz, né? Porque se cada um fizesse a sua parte, não precisa o poder público ir lá resolver o problema, né? Com certeza, porque já é de poder da pessoa aquele terreno. Já é dela. Já é de propriedade então, dela. razoavelmente, ela teria que manter aquele terreno o mais limpo possível. Ou então vamos criar uma lei assim, se não limpa o terreno, então desapropria o terreno, torna ele público. Aí vamos transformar numa praça e com certeza, seria a melhor coisa. Mas assim, em Três Palmeiras nós temos muito terreno desocupado, né? Exato. Então assim, esses terrenos requerem um pouco mais de cuidado, pessoal. E queira ou não queira, tu tem 2, 3 casas, tem um terreno baldio do outro lado. Exato. Queira ou não queira, tem um terreno baldio do outro lado. Então assim, quem é de responsabilidade desse terreno, dá uma olhadinha, tira uma hora ali, 2, 3 vezes por semana, vou lá dar uma olhada. E a conscientização também das pessoas, se eu estou consumindo uma bebida, alguma coisa que sobra uma embalagem, leva essa embalagem para casa, bota na lixeira, descarta no lixo quando é feito o recolhimento, que nós não vamos ter lixo jogado pela cidade inteira. Não vai ter lixo acumulado em redor de casa, em terreno baldio. Basta cada um, a embalagem do produto que consumiu, descartar da forma correta. Com certeza. Imagina se um pacote salgadinho hoje, dependendo como ele está, ele pode segurar água. Com certeza, né? Que é uma embalagem de 10 por 10, mínima, pequena. Uma tampa de garrafa. Uma tampa de garrafa pode segurar. Então assim, não... Como chove todo dia, uma tampa de garrafa pode se manter ali meses cheio d'água. Por isso que eu digo, tira uma hora ali. Se passou uma semana sem chover, tu vai lá e dá uma olhada uma vez só naquele terreno. Então assim, choveu, no outro dia tu vai lá dar uma olhada. Máximo 2 dias depois, tu não precisa ir todo dia, mas tu tem que dar uma olhadinha, tira uma meia hora, 40 minutos, uma hora, final da tarde, vai lá, dá uma olhadinha, isso é prevenção, tá? Não é assim, nós vamos
tornar o município, mas vai ajudar o município a permanecer limpo, aliviar um pouquinho a a pressão. aliviar todo mundo, tá? E vai assim, ó, ninguém quer pegar a dengue hoje. Quem que quer pegar uma dengue? Quem quer ficar uma semana de cama quase? Então, se ninguém quer isso, e são os pequenos detalhes hoje que podem prevenir isso. E se nós não tomarmos medidas, conscientização, nós podemos transformar isso numa pandemia no nosso município. E aí tu já pensou 20, 30% da população do município acamada em função de uma dengue? Vamos pensar só a parte assim, a pessoa vai sentir dor no corpo, não vai poder trabalhar. Tu já imaginou a situação que nós vamos ficar com o nosso município? Não vamos pensar no pior, de uma evolução para uma internação, para um óbito, né? Vamos pensar só na parte em que a pessoa vai ter que ficar em repouso. Já é um impacto muito grande. Então cabe a cada um, faz a sua parte, limpa seu terreno, limpa seu pátio, dá uma conferida no vaso de flor. É cada um fazer um pouquinho, resolve o problema, né? Nós somos muito mais do que o mosquito. Meu Deus, o mosquito é insignificante. Só que hoje o mosquito está se tornando o nosso dominante. Maior, né? Então nós estamos perdendo por uma coisa mínima. Exatamente. Então, assim, ó, e pelos meus cadastros lá que eu tenho, o município de Três Palmeiras tem em torno de 300 a 400 idosos. É muito alto. O risco que essas pessoas correm é ainda maior. É né? ainda maior. Ainda maior, né? E todo mundo tem um idoso em casa praticamente. 90% Exatamente. da população tem o pai que é idoso, tem a mãe, tem uma tia em casa que reside. Então, assim, ó, isso tem que ter um cuidado um pouco maior. É que nem eu te disse no começo, eu não quero perder nenhum munícipe de Três Palmeiras. Mas cabe a cada um fazer a sua parte. A Secretaria Não de é a Saúde, Secretaria de Saúde sozinha que vai resolver o isso problema. aí, ó. A Secretaria está dando o passo. A gestão municipal está dando o passo. Nós precisamos ter a contribuição de todos. Nós precisamos ter uma resposta deles. Então, assim, não adianta nós trabalhar 100% nós, se os municípios não dão 1% deles. 1%, 2% deles, 5% chega. Eu não preciso mais disso. Mas eu preciso que eles me dão uma contribuição. A Secretaria está trabalhando 100%. Está fazendo mapeamento. Agora, amanhã, nós vamos fazer o fumacê no município. Nós estamos trabalhando 100%. A gestão municipal está ajudando, deu apoio a nós lá da Secretaria. Então, assim, ó, os órgãos estão empenhados nisso. A Secretaria de Obras está auxiliando, só que eu preciso que eles me deem 1 ou 2% disso. Cara, eu poderia ter 5 casos, 6 casos em Três Palmeiras. Exatamente. Porque se nós quebrar o ciclo do mosquito, nós quebramos o ciclo da doença, né? Totalmente. Então, no momento que você tirar o vetor, o que transmite a doença, como nós falávamos antes, né? Não transmite de paciente para paciente, de pessoa para pessoa não transmite a dengue. Precisa ter um mosquito. Se você elimina o mosquito, automaticamente você corta a transmissão da doença. É uma coisa assim, praticamente impossível diminuir 100%, acabar 100% do mosquito? É. Mas a questão que nós podemos diminuir isso aqui, 80%, 90% da presença do mosquito. 90% tranquilo. É, tranquilamente, só com cada um fazendo a sua parte. Com certeza. Cada um fazendo a sua parte. É que nem eu te disse, eu acredito que fazendo a parte de cada um em 15 ou máximo 20 dias, nós derrubamos 90% disso aí. Exatamente. Só que eu preciso que cada um faça a sua parte. Eu preciso que aquele senhor deixe a caixa fechada, vazia por uns 30, 40 dias. Tire aquela lona que está jogada lá atrás. Olha, cuida uma bacia, isso. Cara, fazendo isso em 30, 40 dias, eu diminuo 90% dos casos. Só que se eu seguir nessa linha, eu tenho medo de explodir meus casos em Três Palmeiras. Eu não estou conseguindo diminuir, eu estou numa linha crescente. Porque eu não consigo sair fazer um mapeamento e não achar larvas. E toda hora chegando novos pacientes. Toda hora fazendo paciente. E o meu maior medo é que eles não estão positivando nos testes e estão com uma clínica de dengue. Esse que é o meu maior medo. Então, que nem essa moça que está internada, ela não tá positivando, só que a clínica é dengue. Esse que é o meu maior medo. E você não, com os testes, não conseguir identificar. Mas mesmo assim a pessoa está com a doença. Daí eu não posso dar um anti-inflamatório. Um falso negativo. Não posso tratar com aquela determinada medicação que eu queria, porque eu não sei se está dando ou não. Então, assim, os meus testes são os melhores testes que tem na região. O Artêmio sempre deixou claro,
queremos o melhor. Então, assim, ó, não vamos medir esforço. Então, foi comprado o melhor teste que tem para fazer nos munícipes. Só que eu não sei como está se portando o organismo de cada um. Por isso que eles, às vezes, não estão positivando. É uma doença, de certa forma, traiçoeira, porque o teste vai mostrar o anticorpo presente no organismo e não apresenta, ou seja, a doença existe, mas o organismo, inclusive, não está reagindo, porque senão ele estaria mostrando os anticorpos ali, né? A maioria dos pacientes, quando tu está com uma dor no corpo, uma dor nas pernas, tu toma um anti-inflamatório em casa, vou tomar um diclofenac, vou tomar um ibuprofeno. Exatamente. Como é que eu vou dar anti-inflamatório para esses pacientes? Isso sem contar aquele que vai pro AS, a aspirina. Muito idoso toma AS. Todo mundo vai no cardiologista, o cardiologista passou de uma idade, vou te dar um AS, vou te dar um Somalgin para tomar, para tu deixar o sangue um pouquinho mais fino. Exatamente. Tu calcula o risco, o paciente está lá, rompe uma veiazinha na parte do intestino, na parte do estômago, já está com dengue, por isso que o sangramento é alto, está tomando anticoagulante, então assim, e ainda às vezes toma anti-inflamatório, é um coquetel que pode levar à morte, né? O risco de o paciente evoluir para uma pior é muito grande. Exatamente. Então por isso que eu digo e repito, não se automedique em casa. O que é indicado? Estou com um pouco de dor no corpo, uma dipirona, pode tomar, um paracetamol, pode tomar, e muita água. Eu estou há 2, 3 dias com dor no corpo, cefaleia, dor nos olhos. Cara, sobe no ambulatório, vamos testar. Não deu nada? Vamos pedir um laboratório. No laboratório não deu nada? Cara, pode seguir tua vida, tranquilo. Exatamente. Mas não se automediquem, principalmente com anti-inflamatório em casa. É um risco muito iminente do paciente evoluir para uma piora. Então, o que eu peço para os munícipes? Venham lá, nós vamos testar. Às vezes tem que aguardar uns minutinhos lá. Nosso fluxo é enorme no ambulatório. Então, assim, vem lá, senta, conversa com a equipe, explica os sinais e sintomas. A equipe vai receber, vai atender. Se precisar medicar, vai ser medicado, vai ser feito o teste. Então, assim, nós não vamos mandar o cara embora do ambulatório sem ter uma resposta. Não é o que nós queremos. Nós queremos que o paciente saia de lá com uma orientação. Olha, eu vou para tal lugar fazer um laboratório, eu vou para tal lugar fazer um exame. Então, eles não vão sair de lá com ponto de interrogação. Isso foi deixado bem claro para nós, através da administração, através do secretário. Tem que se dar uma solução para o paciente, ou pelo menos uma orientação. Então, exato. Eu espero que... Então, percebeu que nós estamos indo por um caminho que a tendência é que suba mais, por um pequeno cuidado que tem nas residências. Em resumo, doutor, desculpe te chamar de doutor, mas é que enfermeiro Bruno, em resumo, o que o nosso município de Três Palmeiras precisa fazer de parte dele para que nós tenhamos uma solução? Eu preciso que eles mantenham os pátios, os terrenos organizados e limpos. Assim, eu peço desculpa se eu estou erguendo um pouco o tom da voz. Mas é exatamente, nós precisamos falar assim, claramente para as pessoas entenderem. Eu preciso que eles mantenham limpos. Eu preciso, tá? Eu não estou aqui para dizer, olha, dá uma olhadinha lá, faz... Não, eu quero que eles limpem, tá? Tem uma denúncia em tal lugar, o cara liga na Secretaria de Saúde. Passa para o secretário, nós vamos lá dar uma olhada, tá? Mas eu preciso que eles mantenham uma organização em casa. Eu estou com 5, 6 pneus jogados aqui. Cara, liga no setor de obras, olha, eu quero que venham recolher os pneus, não tem problema. Liga na secretaria, nós vamos pedir qualquer coisa. Então, assim, principal questão, 80%, mantenham organizado em casa. Tá? Mantenham organização em casa. Tá? Nos seus redores, pratos, bacias com água, bacia para o cachorro tomar água, para o gato, o que tiver que acumule água. Qualquer objeto que possa acumular água precisa ser eliminado do pátio das casas. Com certeza. Então, até amanhã eles vão fazer o fumacê que falam aqui em algumas ruas aqui da cidade, tá? Eu peço que deixem as casas abertas para esse fumacê entrar, tá? Tirem animais, saiam um pouco de casa, tá? Porque ele, segundo o fabricante, ele não causa alguma alteração. Mas como diz aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar depois, tá? Então assim,
Eles vão passar pela parte da manhã, em algumas ruas aqui da cidade, que veio os exames de Porto Alegre. Porque assim, ó, quando esses exames que nós coletamos da IgG e IgM positivo, nós fizemos uma recoleta e mandamos para o LACEN em Porto Alegre, tá? E lá está sendo confirmados os casos de dengue, tá? Então já veio confirmação de Porto Alegre que tem dengue ativa no município, ó. Então não é nós que estamos dizendo, olha, achamos teste. Porto Alegre está dizendo para nós que tem dengue em Três Palmeiras. E o foco principal do Fumacê seria nas regiões onde já houve casos de positivos liberados pela... Porque vamos dizer assim, eu lá no bairro, vamos no bairro São José. Tá. Vamos criar para nós não dizer um bairro daqui da cidade, alguém depois reclamar. Lá no bairro São José, eu moro lá e positivei dengue. Tá. Os meus vizinhos, todos estão correndo risco, porque com certeza eu fui picado por um mosquito que estava contaminado, né? Outros mosquitos podem ter me picado e ser contaminado e estar levando para as pessoas ali da redondeza. Esse mosquito que picou o senhor lá na casa, ele pode ter vindo de um bairro 3 quadras antes. Talvez eu tenha contraído isso em um outro local. Pode, né? Também. E eu levei para aquele bairro. Passei a ser um vetor indireto também para contaminar o mosquito daquele bairro que vai contaminar o outro paciente. Com certeza. Então eu peço que, onde forem passar esse Fumacê, abram as casas, tirem os animais ao contorno, tá? Saiam, fiquem algumas horas fora, vão passear, vão no mercado comprar alguma coisa, vão dar uma volta, vão visitar um filho em outra cidade. Vão passear na praça um pouco. Vão na praça, arrumem alguma coisa para fazer, mas não fiquem, tá? Esse Fumacê tem que entrar nas casas para eliminar o mosquito. Tá? Então, que nem o fabricante diz que não tem reações adversas, mas vamos prevenir. Tá? Então, assim, eu tenho um periquito, um papagaio, um gato, um cachorro. Junta eles, vai dar uma volta e depois de um tempo entra de volta com eles, tá? Deixem totalmente abertas as casas, tem que entrar esse Fumacê nas casas, porque não adianta eu passar nas ruas, o cara deixar a casa aberta e o cara tá com um monte de mosquito lá dentro. Guardadinho lá para soltar de volta depois. Não vai mudar nada. Não vai resolver o problema. Não vai resolver nada. Exatamente. Então assim, para nós fazer um resumo geral, eu acho que vamos tratar 60% cuidado em casa, tá? 20% hidratação, eu preciso que eles hidratem, tá? Suco não é água, chá não é água, chimarrão não é água. Vai lá na torneira, enche um copo de água. Um paciente de uns 70, 80 quilos tem que tomar no mínimo 2 litros de água por dia. 2 litros de água são 4 garrafinhas, gente. Tem que tomar, tá? Tô com dor no corpo, tome analgésico. Dipirona, o máximo um Tilenol. Não indico ibuprofeno até não saber o resultado. Nenhum tipo de anti-inflamatório. De preferência, busca um ambulatório, faça uma consulta. Olha, tem uma dúvida. Vem lá, tira uma dúvida, vamos sentar, vamos conversar. Estou em dúvida em tal coisa. Senta aqui, nós vamos te explicar como é que funciona, tal. Olha, não vim testar, mas eu vim aqui só tirar uma dúvida. Não tem problema nenhum. O ambulatório está aberto. Nós não temos restringindo o paciente. Nós queremos o melhor para os munícipes. Então venha lá, converse, manda o WhatsApp. Nós podemos demorar um pouquinho para responder, dependendo do fluxo que está lá. Mas nós vamos responder. Cedo ou tarde nós vamos responder. Então assim, são tudo questões que, se tu parar para pensar hoje, é 90% o cuidado e o tratamento é do residente da casa. Exatamente. A saúde entra com 10%. Porque a saúde vai fazer o teste, vai fazer os exames e vai orientar a prevenção. Mas a limpeza, o cuidado, a hidratação, a administração de analgesia, é tudo paciente. Então, se parar para pensar, nós podemos derrubar esse mosquito em questão de 15, 20 dias. Exatamente. Não é só quebrar o ciclo dele que nós vamos conseguir. Tem que eliminar esse ciclo dele. Então, o poder público está fazendo a sua parte, cabe agora à nossa sociedade fazer a parte, como o doutor disse, né? 90% está dentro de casa. Dentro de casa. Porque se você conseguir eliminar o mosquito, que ele não está presente no teu entorno, o risco de você ser contaminado é muito pequeno. Nenhum por cento. É muito pequeno. Claro que você pode ir para um local onde tem a circulação, mas se todo mundo fizer, automaticamente em nenhum outro local vai ter um mosquito. Nós falando do território de Três Palmeiras então isso vai depender agora de cada um de nós. A gente deixa o alerta aí, dizer que os microfones da Rádio Liberdade estão abertos
para a gente discutir mais sobre isso. Fica aí o convite já de antemão. A partir do momento que outros temas relacionados ou de outros setores, outras situações precisam ser esclarecidos, nos procurem, estamos aqui à disposição, porque isso nós precisamos debater. A sociedade precisa entender que nós precisamos fazer a nossa parte. Eu acho que agora é o principal coisa que nós temos que resolver. Eu acho que nós deixamos passar um pouquinho mais, então se nós chegamos, da agora em diante tem que ser resolvido. Exatamente. Então assim, não dá para esticar mais muito essa corda, porque uma hora ela vai estourar. O município tem estrutura para atender o paciente, até que nós estamos dentro de uma certa normalidade. Mas como nós já estamos evoluindo, isso aqui daqui a pouquinho pode faltar estrutura para atender todo mundo, né? E a gente não quer chegar nisso. Nós queremos parar por aqui por enquanto. Daqui tá? Então, tem que regredir, né, os casos. Regredir. Então, se nós estamos em uma ebulição, eu quero voltar para trás, tá? Dizia aquele ditado, não se anda para trás, mas eu quero andar para trás agora. Eu quero voltar para trás. Então, eu preciso que todo mundo colabore, dê aquele 1% deles, 2% e ajude, tá? A secretaria vai estar disponível, a parte da administração municipal, através do prefeito, do vice, estão engajados a resolver esse problema, o Artemio está engajado, então assim, toda a equipe do ambulatório está engajada, as ACS, eu peço que recebam as ACS nas casas, recebam a agenda de endemias, agradeço as gurias pelo empenho que elas estão fazendo, então assim, foi parado com as visitas gerais, então assim, as gurias pararam com as visitas das agentes de saúde, para ficar 100% focado nisso. Então, assim, estamos ali para resolver o problema do município, para não aumentar, parar aqui e reduzir. Isso aí. Bruno, obrigado aí pela tua atenção, pela disponibilidade, né? Eu sei que vocês estão lá na correria, mas a gente precisava ontem, assim que a gente teve essa informação do Poder Público, eu já busquei o secretário e disse, preciso conversar com alguém da secretaria para trazer esses esclarecimentos, porque ninguém melhor do que quem está lá na linha de frente para esclarecer para a nossa comunidade o que precisa ser feito. E dizer que estamos aqui à disposição. O pessoal lá da endemia, dos agentes de endemia ali, que quiserem trazer mais esclarecimentos, fiquem à vontade, nos procurem aí, que a gente está aqui para contribuir com isso. Eu agradeço essa oportunidade, porque assim, eu lisonjeado de ter vindo aqui, passar as informações necessárias. Então, assim, agradeço muito, espero que sirva um pouco essa conversa que nós tivemos hoje com os munícipes de Três Palmeiras, um pouquinho eles absorvam, tá? Mas assim, eu acho que agora é ponto-chave de nós virar essa chave e começar a diminuir esses casos. Isso aí, Bruno. Muito obrigado pela tua atenção. Dizer que os microfones da Rádio Liberdade são sempre à disposição. Agradeço muito pela atenção e a saúde está disponível para os munícipes. Isso aí. Nós vamos ficando por aqui com a live no YouTube e no Facebook. A programação